E eu quero falar hoje sobre foco. Foco é a ferramenta principal para que a gente possa atingir as nossas metas. Passei dezembro batendo na tecla ali de elaboração de planejamento estratégico, batendo na tecla de elaboração de metas, batendo na tecla da importância de se ter metas definidas, mas além das metas estabelecidas, metas definidas, nós precisamos realizá-las, né? Precisamos colocar em prática. Eu gosto de dizer que eu não acredito em sorte, eu acredito em metas, plano de ação e execução, porque só as coisas no papel também não funcionam, né? Tem alguns especuladores por aí que falam, esse negócio de planejar, de projetar, não adianta nada, o que define é a ação. Maravilha, o que define realmente no final é a ação. Entretanto, se você tiver ação sem planejamento, a tendência é que você chegue mais rápido ao lugar errado. E isso é fato. Já diz o ditado, a pior coisa que existe é um idiota animado, né? Um idiota motivado. Essa é a pior coisa que existe, porque com certeza vai chegar mais rápido ao lugar errado. Então, sejam bem-vindos. Eu sou Mariel Camargo e eu ensino empreendedores a organizar e projetar o crescimento dos seus negócios para o máximo lucro. E eu quero falar então hoje sobre foco. Se você sabe o que é foco, a maioria das pessoas confundem. A maioria das pessoas acham que foco é estar concentrado em algo e não é. Foco, existe uma ferramenta, uma técnica para que você possa ter foco de verdade. E vamos que vamos. Quem não está de recesso, quem não está de férias e quem está também, aproveita esse momento. Estou passando aqui para conversar um pouco sobre essa história de foco. Como que a gente pode ter foco? Como definir foco na sua vida? Foco é, para mim, uma das ferramentas mais importantes que existe. Sejam bem-vindos, quem está entrando aqui. Já deixe seu like, compartilhe essa aula com outras pessoas, esse momento com outras pessoas, para que a gente já comece 2022 fazendo diferente. É assim, né? A gente vai chegando no final do ano, vai falando, ano que vem eu vou fazer diferente, ano que vem eu vou fazer diferente, ano que vem vai ser tudo diferente. Então agora é a hora de colocar em prática, fazer realmente tudo diferente. Fazer realmente tudo diferente do que fez em 2021. Melhorar o que deu certo e eliminar as coisas que não deram tão certo assim. Então, falar de foco, para mim, é uma das ferramentas mais importantes para que você possa alcançar as suas metas. Então, primeiro passo, definir metas, definir estratégias, que provavelmente você já começou 2022 com suas metas definidas. Se você ainda não definiu, se você não elaborou ainda o planejamento estratégico do seu negócio, por exemplo, tem 4 aulas disponíveis no feed, lá no meu YouTube também. Assista. Tem um material disponível gratuito para te auxiliar essa estrutura de elaboração das estratégias que está lá na bio do meu Instagram. Você pode baixar gratuitamente. Então, não perca tempo, faça, ainda dá tempo, para que você possa realmente construir um 2022 diferente. A gente pede muito que as coisas aconteçam, né? Que as coisas fluam na nossa vida. Entretanto, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu li uma coisa ontem que fez muito sentido para mim. Muito sentido, que falava o seguinte: não queira estar ou não queira voltar ao lugar que você orou para sair. Olha que maravilha. Muitas vezes a gente pede a Deus para sair de uma situação, a gente pede a Deus para não estar em uma situação e de repente a gente volta para lá, né? Por conta própria. Então esse aí é um ensinamento para mim que ficou. Bem, então vamos lá. Quero falar de foco. Qual a diferença? Então, o que significa foco? Foco não é o mesmo que concentração. Muitas pessoas confundem isso. Concentração, você pode pegar uma determinada atividade, né, independente dessa atividade, e se concentrar nela, passar horas nela. Por exemplo, pessoas que maratonam no Netflix, que gostam de séries, por exemplo, e que tornam isso inclusive um vício, muitas vezes, são pessoas que têm muita concentração naquilo. Conseguem ficar aí 8 horas, 10 horas, 20 horas direto assistindo filme. Que não é muito meu caso, mas tem pessoas que conseguem fazer isso, conseguem ter concentração numa atividade aleatória. Tem pessoas que conseguem ficar, sei lá, 6 horas, 7 horas lendo um livro. Tem pessoas que conseguem, fazer diferentes atividades, conseguem fazer inúmeras atividades
com muito zelo, conseguem permanecer numa determinada atividade por um bom tempo. Isso parte-se da concentração para algo. Existem até alguns transtornos psicológicos que é a falta de atenção, falta de concentração, se dão pela falta de concentração. Então aqui, concentração, nós estamos dizendo que concentração é você pegar algo para fazer e você conseguir ficar envolvido naquele algo. Isso é suficiente para você alcançar e realizar suas metas? Não, isso não é suficiente. Por quê? Porque muitas vezes a nossa concentração, ela está ligada a coisas que nos dão prazer de realizar, a coisas que nos dá uma determinada vontade. Quando a gente trabalha com gestão do tempo, por exemplo, nós temos um quadrante, né, um lugarzinho lá na gestão do tempo, que são das coisas aleatórias, das coisas triviais, das coisas que a gente literalmente perde tempo na nossa vida. E as pessoas que não fazem essa gestão do tempo permanecem nesse lugar por muito tempo no seu dia. Então, se você olha seu celular, se você não trabalha nas redes sociais, por exemplo, né, porque existem exceções, mas se você não usa as redes sociais para trabalho, usa apenas para lazer, né, descontração e tal, para interação, você precisa ficar de olho nesse tempo que você gasta, porque esse é um tempo trivial, esse é um tempo que você está ali desperdiçando literalmente seu tempo, se você não utiliza ele como aprendizado. Gosto de dizer que o conhecimento hoje está disperso na sociedade, cabe a você decidir o que você vai fazer ou não. Entretanto, quando nós olhamos dados, né, dados de uso da internet, por exemplo, dados de uso de rede social, lá está claro que mais de 80% entra nas redes sociais apenas para entretenimento e não entra na internet, nas redes sociais não, na internet, para conhecimento. Então, fica aí já um olhar diferente sobre isso. Eu vou publicar já minhas metas de 2022. Se você não fez ainda, bora fazer. Então, concentração está muito mais ligado com questões relativas a coisas que te dão prazer realmente de fazer. Coisas que você gosta de estar ali envolvido e você consegue passar horas. E é natural que a gente consiga passar horas envolvidos em coisas que a gente goste de fazer, que a gente tenha prazer de fazer, do que coisas que a gente tenha menos prazer, coisas que a gente tenha que ter mais disciplina para executar. Então, quantas e quantas pessoas compram às vezes um curso, né? Compram um curso e não executam, não usam, não fazem. Então tem a primeira sensação de eu adquiri, agora vou ter conhecimento e não coloco em prática. Eu me matriculo na academia e pronto, não vou mais, não apareço mais e quero resultados com aquilo. Então concentração está ligado muito mais a coisas que você tem disposição e prazer em realizar. Foco é um pouco diferente, é um pouquinho diferente. Foco nada mais é do que você fazer o que realmente importa para você alcançar aquela sua meta. Tem uma lei chamada Lei de Pareto. Quem já viu falar nessa Lei de Pareto? Escreve aqui para mim quem conhece a Lei de Pareto. Uma lei de Vilfredo Pareto, um italiano, né, economista, que ele era plantador de tomates. Vilfredo Pareto era plantador de tomates. E ele, como economista, começou ali a planilhar tudo o que ele fazia. Começou a entender o que estava acontecendo, né, na propriedade dele, plantador de tomate. E ele começou a ver que da produção dele, a maioria da produção de tomate não vinha de todos os pés de tomate. A maioria da produção dos tomates vinha de poucos tomateiros. Aí a Marília falou que conhece, beleza. Marília, eu vou te falar uma coisa. Se você aplicar a Lei de Pareto na sua vida, tudo se transforma. E a Lei de Pareto não é só para o foco, não, é para tudo na vida. Gente, isso mesmo, 80/20. Se a gente utilizar a Lei de Pareto na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, você vai ver que vai ter uma transformação incalculável na sua vida com a Lei de Pareto. Então, Vilfredo Pareto, economista italiano, né, lá plantando seus tomates, ele começou a perceber isso. O 80/20 que a Marília colocou aí. 80/20 é o quê? Ele começou a perceber que 80% da sua produção vinha de 20% dos pés de tomate. Então, olha só, 80% da produção vinha de 20% dos pés de tomate. E aí esse economista
começou a observar outros cenários, começou a olhar, por exemplo, a economia italiana, e aí ele começou a perceber que a maioria da riqueza da Itália estava concentrada na minoria das pessoas. E isso começou a se expandir para outras áreas. Começou a perceber que ao em volta dele, as coisas que realmente davam retorno, as ações que realmente davam retorno, não vinham da maioria das ações, vinham da minoria das ações. E aí aqui existe uma ruptura na nossa sociedade, especialmente ligada às mulheres. Por quê? Porque nós queremos hoje em dia ser fazedores, executores de tudo. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero ser bom em tudo, eu quero estudar sobre tudo, eu quero ser um esperto em tudo, só que não coloco nada em prática. E aqui é um problema, e eu falei especialmente das mulheres, por quê? Porque culturalmente houve, eu não quero entrar no detalhe aqui, né, de sim ou de não, mas se desenvolveu uma cultura feminina de que as mulheres dão conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E aqui em casa eu falo que eu não faço duas coisas ao mesmo tempo, que essa história da gente fazer duas coisas ao mesmo tempo não existe. Você pode executar coisas mecânicas ao mesmo tempo. Agora, pensando e com foco, impossível. O nosso cérebro, ele vai dar atenção a uma das coisas. Então, se você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, consequentemente, uma delas, o seu cérebro não está ativo naquela área. Isso é fato. E aí, é por isso que a gente não pode falar no celular dirigindo, não é mesmo? Porque se pudesse, se nosso cérebro tivesse poder de concentração em duas ou três ações ao mesmo tempo, nós poderíamos, inclusive, dirigir falando no celular e comendo uma marmita ao mesmo tempo. Nosso cérebro não tem essa capacidade. Então, olha só, o nosso cérebro não tem esse poder de concentração em mais de uma área ao mesmo tempo. Não tem. Se tivesse, pode rir mesmo, pós-feriado também fica assim. Não tem esse poder de concentração. Se pudesse, a gente podia, né, Priscila, a gente podia realmente dirigir, falar ao celular e comer uma marmita ao mesmo tempo. Nós não temos essa possibilidade. E aí a gente começa a colocar essa história, especialmente as mulheres falando, né? E aí ficou como um jargão isso, né? Mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, homem não consegue. Homem é cada vez na sua caixinha. Mas isso é uma loucura a gente falar isso e sustentar isso. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como eu falei, eu consigo fazer uma coisa mecânica e dar atenção em outra coisa. Atenção em duas coisas, impossível, nosso cérebro não tem essa capacidade. Então, quando a gente fala em foco, e nós estamos falando aqui, e eu comentei sobre Vilfredo Pareto, que foi o pai da lei de Pareto aí, e ele começou a entender essa relação do 80/20 com observações. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, sei. Só se for mecânica, né? Porque com atenção, impossível. Gente, olha, homem, então, eu vou te falar, se tá assistindo futebol e você tá conversando com ele, minha amiga, ele faz assim pra você, mas não tá te escutando coisa nenhuma, viu? Pode ter certeza, se tá fazendo assim, ó, tá prestando atenção só no futebol lá, ó. Então, né? Então, esse italiano, ele começou a perceber que essa relação não se estendia só à plantação de tomate deles, mas se estendia para todas as áreas, as riquezas. Hoje, se você analisar no Brasil, a gente tem praticamente essa relação, né? Essa relação de entender que a maioria da riqueza brasileira está na mão de poucas pessoas e ali está próximo a esses 20% também. Quando a gente pensa na nossa empresa, você vai perceber, se você tem um negócio, uma empresa, você vai perceber que 20% dos seus clientes, eles são responsáveis por 80% do sucesso do seu negócio. São aqueles 20% que falam bem de você, são aqueles 20% que estão pegados na sua mão ali, são os 20% que propagam o seu negócio, são os 20% que muitas vezes contribuem financeiramente para o seu negócio. Então, quando a gente começa a perceber essa relação, e é claro que não é exatamente 80/20, mas ali próximo desses 80/20, está relacionada a várias áreas da nossa vida. As concessionárias, né? Vamos pegar um exemplo de concessionárias. Concessionárias, grandes construtoras, incorporadoras.
Essas empresas maiores já enxergaram isso há muito tempo e colocam a lei de Pareto em todas as suas ações. Então, o que as empresas fazem? Elas pegam 20% ali dos seus clientes, que às vezes a gente acha que 20% é muita coisa. Não, às vezes é 10 clientes que eles são responsáveis pelo seu faturamento maior. E o que essas empresas fazem? Mandam um agrado para esse cliente, no dia de aniversário mandam uma lembrança para esse cliente, tem condições especiais para esses clientes, que são chamados clientes VIPs, né? Os clientes Primes aí. Então, esses clientes que são responsáveis, são os 20% dos 80% de produção, de faturamento ou de sucesso do negócio, eles são tratados de forma diferente. E a gente precisa começar a trazer essa relação também para os nossos negócios. Começar a observar quem são meus clientes. E aí já vai uma dica. Quem são meus alunos? Quem são os meus clientes? Quem são, as pessoas que estão envolvidas com o meu negócio, que são responsáveis pela maior produção, seja em faturamento, seja em falar bem, seja em propagar sua marca, seja para te orientar, seja para te dar dicas, seja para segurar sua mão na hora da dificuldade. Você pode ter certeza que não são todos, é a grande minoria que faz isso. Então fique de olho, já uma dica aqui pra gente começar o ano. Já faça uma listinha de quem são esses clientes, quem são esses alunos que você tem, quem são essas pessoas que estão envolvidas com você. Se você não tem um negócio, pensa ao seu redor. Quem são os seus amigos, por exemplo, que são responsáveis por o seu sucesso? É um grupinho ali, um grupinho que tá segurado na sua mão. Não é a maioria não, viu, gente? Não vai nessa que é a maioria, que não é a maioria não, viu? Pode ter certeza, não é a maioria não. E aqui quando eu vou atender meus mentorados e meus alunos, estou na mentoria com os meus alunos, muita gente às vezes fica assim, mas se eu fizer isso, fulano vai dizer, ciclano vai dizer. E eu gosto de perguntar, esse fulano, esse ciclano, paga 3 boletos pra você? Porque se pagar todo mês 3 boletos pra você, esse cara tá comprometido com você. Se não, meu amigo, tchau, obrigado, vai fazer sua parte porque ninguém vai fazer por você. Então, essa relação do 80/20 nos negócios e na sua vida pessoal, começa a observar quem que é os 20% que é responsável por 80% do seu pegar na mão, 80% da sua produção, do seu faturamento, da sua divulgação, da propagação da sua marca. Essas pessoas fazem diferença. Então, Vilfredo Pareto entendeu isso. E hoje a gente utiliza isso na nossa vida. Mariel, mas esses 80/20 não ficou muito claro ainda como utilizar ele para ter foco. Eu já vou dar um exemplo prático sobre isso. Mas pensa o seguinte, na sua relação pessoal lá, com seu marido ou com sua mulher, ou com seu namorado, que seja, não importa aqui. Sua relação amorosa. Se você parar para perceber, eu quero te desafiar no seguinte, quais são uma ou duas coisas que realmente, se você fizer, faz diferença no seu casamento? Uma ou duas coisas que você fizer faz diferença na sua relação com seu namorado ou namorada, não importa. Você vai perceber que não são várias coisas. Às vezes a gente gasta muita energia em diversas coisas na nossa vida. Diversas coisas, a gente quer fazer várias coisas, mas é o que a gente quer. A gente não olha para o outro lado com empatia para compreender o que realmente faz diferença na vida daquela pessoa. Muitas vezes tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Não sei quem já leu aqui. Se alguém já leu, fala eu aí pra mim. É um livro muito bacana que pra gente ter um olhar sobre isso. De fazer o que importa pra outra pessoa. De executar o que importa pra outra pessoa e não o que importa pra gente. Conheço diversas pessoas que são muito... querem ajudar, que têm até uma boa vontade de ajudar, mas elas querem ajudar dentro do que elas querem oferecer e não do que o outro precisa. Isso é um problema pra gente na nossa vida pessoal e também nos nossos negócios. Olhar pro cliente com o olhar do que eu gostaria é um tiro no pé. A gente precisa olhar pro cliente com o que o cliente quer e necessariamente não o que ele precisa, porque o que ele precisa, às vezes, ele nem sabe o que ele precisa, mas é o que ele quer. Então, utilizar essa lei de Pareto é o quê? Eu olhar para todas as áreas da minha vida e pensar o seguinte, quais são uma ou no máximo 3 coisas que eu posso fazer nessa área que vai me dar 80% a mais de resultado? Responda aí para você.
Se tem uma área da sua vida que pode ser que esteja com alguma dificuldade, algum problema, seja na área financeira, seja na área amorosa, seja dos relacionamentos, não importa. Seja uma relação com seu filho, seja uma relação com seu marido, seja uma relação... Olha para essa relação e pensa, quais são as duas coisas que eu posso fazer que pode transformar isso? E você vai perceber que não são grandes coisas, são detalhes. Nossa vida é feita de detalhes. Eu canso de falar isso. Nossa vida é feita de detalhes. Detalhes o tempo todo. Se você trabalha numa empresa, tá? Você trabalha numa empresa e você fala assim, porque ninguém me valoriza, porque ninguém aumenta meu salário, porque eu escuto isso o tempo todo, eu tenho funcionário também, escuto isso o tempo todo. Porque meu salário é ruim, porque isso, porque aquilo. Ok, pode ser que sim. A pergunta é, quais são as 2 ou 3 coisas que você pode fazer a partir de hoje para mudar isso? Esse é o fato. Não são todas as coisas. Vocês já viram que a pessoa começa a falar assim, por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu faço aquilo outro? A pessoa só não fez o que tinha que fazer. Simples. Eu já tive funcionário dessa forma, que chega em mim e fala assim, olha, eu acho que eu mereci um aumento. Eu falava assim, e eu perguntei pra pessoa, por que você acha que merece um aumento? Né? Porque às vezes eu não tô enxergando. A pessoa fala assim, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo. Ok. Mas você fez o que estava estipulado? Seu papel, realmente? Você supriu a mais o que estava proposto para você fazer? Não, isso eu não fiz. Então, não fez, né, gente? Aí a pessoa faz um monte de coisa, mas não faz o que tem que fazer? Então, isso não funciona. Então, lei de Pareto é a gente entender o que precisa ser feito, quais são os 20% que precisa ser feito para atingir 80% a mais de resultado. E isso pode ser aplicado em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida você pode aplicar essa lei de Pareto. A pergunta é, olhe para determinada ação e pergunte, o que eu preciso fazer para que eu atinja? Deixa eu pegar um livro aqui para vocês. Voltei. Alguém já leu esse livro aqui? Minha unha tá péssima, né? Pós-feriado, trabalhe 4 horas por semana. Quem já leu esse livro aqui, bota eu aí. Eu já li esse livro, de Timothy Ferriss. Trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Esse aqui é o que todo mundo quer, né? Pelo menos eu. Fugir da rotina, viver onde quiser e ficar rico. Então aqui está, dentro das minhas metas também, trabalho 4 horas por semana. Já passei por essa etapa de trabalhar 4 horas por semana, mas trabalhava sem um propósito muito claro e agora busco a mesma meta dentro do meu propósito. Quem já leu aí, coloca aí pra mim, eu já li. O que eu quero falar sobre esse livro? É sobre o livro em si? Não. É sobre esse cara, Timothy Ferriss, que aqui no livro, ele conta uma experiência dele, onde ele aplica a lei de Pareto. Onde ele aplica a lei de Pareto. Como ele aplica a lei de Pareto? Timothy Ferriss é um americano, né? E ele decidiu entrar numa competição de uma das danças mais difíceis do mundo, chamada tango, né? E esse tango, ele foi disputar um campeonato de tango na Argentina, capital do tango. Olha só, você tem um cara duro, né? Duro literalmente falando, que é um cara americano. Os americanos não têm muito destreixo aí nas danças. Decidiu ir para uma competição profissional de tango na Argentina. Olha que maravilha. Como que esse cara consegue fazer uma coisa dessa? E aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Você provavelmente não é um dançarino de tango, certo? Acredito que a maioria não seja aqui. Eu, pelo menos, não tenho nem ideia. Como que eu, uma mera mortal, decido entrar numa competição profissional de tango com 6 meses de antecedência para disputar tango com profissionais sem ser da área e ganhar essa competição? Alguém me responde isso? Como que alguém que não é da área, e eu tô dando um exemplo, e você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Então a pergunta pode ser, como que eu posso mudar de profissão sem nunca ter feito isso? Como que eu posso aumentar de cargo na minha empresa sem nunca ter feito isso? Como que eu posso começar um negócio novo, e aí precisa falar comigo, sem nunca ter empreendido na vida, sem nem saber por onde começa? A resposta é uma, foco. Resposta é foco. Como que a resposta é foco? É você fazer o que você precisa fazer. Simples assim. Vou escrever aqui, ó. Foco,
é você fazer o que precisa ser feito, sem blá blá blá, blá blá blá. Só isso. Foco é isso, é você focar, concentrar-se no que importa. Concentração, você se concentra no que te dá prazer. Foco, você se concentra no que realmente importa. Então, Vilfredo Pareto, Timothy Ferriss, né? Agora a gente tá falando do livro aqui, Timothy Ferriss, ele decidiu ir para essa competição. Então, o que ele fez nessa competição? A primeira coisa, ele precisava de uma parceira. Então, olha só, quando a gente vai começar um negócio, às vezes a gente pensa num sócio, não é mesmo? Numa sócia, numa parceira, num parceiro. E aí, as pessoas já erram lá na largada, já queima a largada. Por que queima a largada? Porque as pessoas começam a pensar num parceiro, num sócio, pelo seguinte, começam a pensar assim, vou convidar meu parente. Por quê? Porque ele é parente. Isso não é habilidade para você, né, ter um parceiro com você. Então, Timothy Ferriss foi escolher uma parceira. Como ele escolheu essa parceira? Era a pessoa mais legal para ele? Era uma amiga de infância? Era esposa? Não. Ele olhou os campeonatos anteriores de tango e identificou quais as características das mulheres ganhadoras parceiras de tango. Olhou características físicas, olhou características de postura, olhou características, né, de estereótipo dessas mulheres, para que ele pudesse, a partir dessas características ganhadoras, selecionar a parceira de tango dele. Olha que referência. Então, quando eu vou pensar num sócio para mim, quando eu vou pensar num parceiro, e sócio aqui não precisa ser de CNPJ, não, parceiro de vida, uma pessoa para, né, construir algo comigo, eu preciso pensar em características estratégicas para isso. A característica ser parente não é legítimo para qualificação. Então, a característica aqui do Timothy Ferriss para escolher essa parceira de dança dele foi o quê? Quais as características que as mulheres vencedoras normalmente tinham. E a partir disso, ele escolheu a sua parceira. Segundo item, quando ele precisava aprender, então, né? Aprender tango. Precisava aprender tango, afinal não sabia nem dançar. Como que ele aprendeu tango? Ele foi lá, contratou, claro, né? Um professor de tango lá no lugar, na Argentina. Só que ao invés dele chegar lá e falar assim, olha, eu quero aprender a filosofia do tango, de onde nasceu, de onde isso, não. Ele primeiro observou quais eram os passos que tinham maior pontuação e quais eram os passos vencedores dos últimos anos. Porque tem alguns passos que fazem a diferença nos campeonatos, certo? Não são todos os passos. Alguém que vai disputar um campeonato, ele não vai executar todos os passos que existem. Ele vai executar alguns poucos passos, os 20% que vão dar 80% de resultado. Então, os 20% do passo, ele fez uma lista desses passos e chegou no professor e falou o seguinte, olha, eu quero aprender esses passos. Muito bem, esses passos. Não, mas olha, vamos aprender a filosofia, né, do tango. Não quero aprender a filosofia do tango. Quero aprender exatamente esses passos. O que eu tô querendo mostrar aqui? Que quando a gente vai desenhar algo, nós vamos iniciar um negócio, nós vamos definir algo em nossa vida. Você deve estar com suas metas aí de 2022 e aí a sua meta tá lá estabelecida. A sua meta é que você vai ler um livro por mês. Essa é a minha meta. 12 livros no ano, um livro por mês. Você não precisa ficar viajando na maionese. Você simplesmente tem que focar no que você precisa fazer. O que você precisa focar para fazer? Ler um livro por mês. Você não vai ler 12 ao mesmo tempo, você vai ler um livro por mês. Como que eu faço para ler 12 livros no ano, um livro por mês? Eu vou começar com os livros mais difíceis, porque eu não tenho habilidade de ler, por exemplo, não tenho hábito de ler. Aí eu vou pegar o livro mais complexo e difícil para ler? Não. Você vai começar pelo que funciona. O que funciona? Algo que te dá prazer, algo que tem uma leitura mais fácil para você. Então, é aí que você vai focar nos 20% que vai te dar 80% de resultado. Nesse caso, Timothy Ferriss fez o seguinte, definiu quais eram os passos vencedores, os passos que tinham maior probabilidade de pontuação no campeonato e contratou uma pessoa para ensinar apenas aqueles passos. Então, olha só, quando foi escolher a parceira, não era baseado em alegria, a pessoa era legal, eu tinha uma relação pessoal, eu era meu parente. Não.
focou-se em o que importava. Essas características importam, então eu seleciono assim. Agora eu vou aprender tango. Não importa os 100 passos, me importam os 8 passos que eu vou colocar ali. E eu vou focar a minha energia, minha concentração nesses 8 passos. Eu não preciso aprender os 100, eu preciso aprender os 8 nesse momento. É claro que depois, se você quiser aprofundar, maravilha. Mas nesse momento é o que importa, tá certo? Terceiro item. Timothy Ferriss, então, foi escolher a sua roupa, né? A sua vestimenta ali, ó. Como a roupa, né? O figurino, desculpa, figurino. Foi escolher o figurino. Esse figurino foi baseado em quê? Foi baseado, é porque eu gosto dessa cor, desse brilho? Não. Foi baseado em referências, novamente. Olhou-se os casais vencedores dos últimos anos e tinha um padrão de cor e um padrão de estilo que era vencedor, que ali está no inconsciente. Então, o que foi feito? Um figurino com base no padrão existente. Olha o que eu estou dizendo. No final da história, Timothy Ferriss ganhou esse campeonato, disputando o campeonato com inúmeros profissionais, pessoas que já estavam há anos nessa área, e uma pessoa, um americano que nunca tinha dançado, que não tinha nenhum destreixo para isso, ganhou esse campeonato de tango, focando nos 20% que dão 80% de resultado. Então, o que eu quero te falar hoje aqui é Lei de Pareto, que é a maior e melhor ferramenta para foco, é você simplesmente focar nos 20% que vão te dar 80% de resultado. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Eu trabalho com empreendedores, então eu não posso desvincular a vida pessoal. E vocês que são empreendedores sabem disso, que a sua vida pessoal vai refletir totalmente na sua vida profissional. Totalmente. Eu gosto de dizer que a sua vida pessoal só não vai refletir nos seus negócios a partir do momento que você tiver um conselho na sua empresa, você contratar um CEO, um CVO para tomar decisões para você. Enquanto for você que toma decisão, enquanto for você que define estratégias para o seu negócio, enquanto for você que tem a visão do seu negócio, a sua vida pessoal irá impactar totalmente no seu negócio. Se você tem uma vida desorganizada, o seu negócio vai estar desorganizado. Se você tem sua vida financeira misturada com sua vida do seu negócio, você está impedindo o seu negócio de crescer. Se você tem uma vida sem meta, sem foco, o seu negócio não vai ter. Não tem como, gente. Entende? Está linkado uma coisa com outra. É a mesma coisa, a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa aqui, outra lá não é. Você é uma pessoa só. Você pode até fingir, mas a máscara cai rapidinho. Então não dá. Eu gosto que a gente seja sinceros conosco. Sinceros conosco é o quê? É aquela lei de falar assim, olha, aceitação primeiro. Entendo que eu tenho essa dificuldade, entendo, ok por isso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o que eu faço com essa dificuldade? Eu preciso criar ferramentas para melhorar ela. Tem coisas que eu vou precisar estudar, tem coisas que eu vou precisar terceirizar, tem coisas que eu vou precisar de alguém para pegar na minha mão, porque não vai de forma alguma, e tudo bem por isso. Agora, eu preciso compreender as minhas dificuldades e buscar orientação sobre isso. Foco não tem nada a ver com concentração. Concentração, você pode ficar concentrado em memes de internet, né? Vídeos de memes de internet durante 5 horas. Isso é concentração. Maravilha, se você gosta, ok. Agora, foco é você olhar para o que você precisa fazer, observar e pensar o seguinte: quais são as 2 ou 3 coisas que eu posso fazer para ter 80% de resultado a mais sobre isso? Olhe para os seus clientes, você vai perceber que 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu faturamento, 80% de propagação da sua marca, 80% de falar bem de você. Você vai perceber que são 20%, em torno de 20%. Olhe para o seu casamento, né, sua relação amorosa, você vai ver que 2 ou 3 coisas que você faz é que fazem realmente diferença. Não são todas as coisas que você faz. A gente fala isso para filho, né? Fez tudo, mas não fez o que precisava. É isso na nossa vida também. Olhe para o seu negócio. Você vai observar que são 2 ou 3 ações que você precisa fazer que podem transformar o seu negócio. E eu já ouso dizer que uma delas é planejamento. Uma delas é planejamento. Sem planejamento, gente, sem planejamento,
Não vai, não vai. Pega um carro aí, esses carros que o pessoal muito potente, sei lá, uma Ferrari, e coloca na mão de quem não sabe dirigir. Pega uma Ferrari e coloca na mão de alguém que não sabe dirigir. Pode ser que essa pessoa dê uma esticada e bata no primeiro poste. É isso que acontece hoje com os negócios e com as empresas. Muito crescimento, muita iniciação, muito início, né? Muito crescimento, as pessoas começam. Muita iniciativa, essa é a palavra que eu quero dizer. Muita iniciativa e pouca acabativa. Frase da semana. Muita iniciativa e pouca acabativa. Você vê empreendedores começando negócio, começa um negócio hoje, amanhã já tem outra ideia, começa de novo, amanhã já tem outra ideia e começa de novo, e não consegue construir algo sólido. Por quê? Porque falta planejamento, porque falta projeção de crescimento. Se você não sabe para onde você está indo, sabe o que acontece? Sua cabeça é a coisa mais enganosa que você já pode ter percebido. Sua cabeça te engana o tempo todo. Quando você faz um planejamento na cabeça que não existe, mas a maioria das pessoas faz, não, tá tudo planejado na cabeça, eu vou começar te falando que é uma mentira. Se você está dizendo que está planejado na sua cabeça, é uma mentira, porque seu cérebro te engana o tempo todo. Te engana o tempo inteiro. Então, a primeira dificuldade, quando você faz um plano na cabeça, as dificuldades vêm, o que seu cérebro fala? Não se preocupe com isso, que depois a gente dá um jeito. Depois a gente dá um jeito. Não se preocupe com isso, que depois a gente dá um jeito. Só que quando acontece na prática, você não pensou em como resolver isso. Aí, ao invés de você resolver, de você ter estratégias, de você ter tido uma análise antes das ameaças, das oportunidades, dos pontos positivos que você tem, dos pontos negativos, ao invés de você ter feito isso e já criado estratégias, plano A, B, C, não. Na prática, na tensão do momento, o que você faz? Deixa isso de lado, vamos começar outra coisa, porque isso não funciona mesmo, porque eu sabia que ia dar errado, porque fulano fez isso. A gente acha culpado para todas as coisas. Então, planejamento e projeção de crescimento é fundamental se você quer atingir alguma meta na sua vida e nos seus negócios. Tá certo, pessoal? Então, pra gente finalizar aqui, eu quero convidar vocês também, dias 19, 20 e 21, vai ter uma jornada chamada Jornada O Primeiro Passo. Por que o primeiro passo? Porque é o primeiro passo para sua virada financeira. É o primeiro passo para mudança. Então, dia 19, 20 e 21 vai ser um evento totalmente gratuito. A partir de amanhã, as inscrições estão liberadas no link da minha bio. Eu vou falar aqui também, mas já estarão liberados a partir de amanhã. Evento gratuito, vão ser 3 dias, onde nós vamos falar sobre coisas importantes para o seu negócio, para que você tenha um planejamento e a projeção de crescimento do seu negócio. Vou mostrar ali algumas formas de análise de informações, de indicadores, de demonstrativos de resultados de negócio, te ensinar ali como fazer essas análises, observar oportunidades e gargalos do seu negócio, algumas ferramentas para sua mentalidade se desenvolver um pouco mais como empreendedor, ter uma visão empreendedora ainda melhor. Então, pessoal, se você ainda não me segue, eu quero te convidar para me seguir no Instagram, no YouTube, Mariel Camargo. E sejam bem-vindos, excelente dia, e que essa semana seja uma semana maravilhosa de recomeço e do primeiro passo para a sua virada. Então, até mais, pessoal. Boa tarde, bom dia, né? Tchau.